Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Novamente, nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler do 1 ao 16, tá? Do 1 ao 18. Um pouco extensa a leitura, para a gente contextualizar aqui o que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Gênesis 15, o título diz: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma mola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tem herdado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Amém? Até aqui, igreja. Louvado seja Deus, né? Nós estamos aqui vendo a história de Abraão, que ainda é Abrão, né? Deus ainda não havia mudado o nome dele de Abrão para Abraão. E dentro desse contexto, Deus ele está animando o teu servo. E Deus, ele sabe, irmãos, até o limite que a gente aguenta a aprovação. Isso é fato. Porque a Bíblia diz o quê? Que Ele não nos dá um peso, uma prova, uma luta que a gente não possa suportar. Isso está escrito na Bíblia. Que Ele não nos dá uma luta, uma prova, um peso que nós não possamos suportar. Você crê nessa palavra? Que Ele não vai te dar um peso além do que você possa suportar? Então, o texto começa depois dessas coisas. Que coisas? Depois que ele venceu ali, ele entrou em batalha, né, Abraão, com 4 reis para libertar o seu sobrinho Ló. Então, passadas essas coisas, Abraão ele ficou um pouco temeroso de porventura vir sobre ele algum tipo de retaliação do povo que ele havia enfrentado para resgatar, para salvar ali o seu sobrinho Ló. Para isso a gente precisa ler os capítulos anteriores, mas não é sobre isso que o Senhor ele quer nos falar, né? Hoje a gente encerrou o propósito da mudança,
jejum, e eu até coloquei o vídeo lá no YouTube, mandei no grupo. A partir do próximo domingo eu vou estar convocando, né, os obreiros para estar fazendo também o videozinho lá. Então, eu acredito que deu para a gente se alimentar, deu para a gente buscar um pouquinho mais a face de Deus, né? Deu para a gente ali, que a missionária Silvina falou, né? Ter ali uma motivação, um ânimo para ler a palavra de Deus, já que toda vez que a gente vai ler a palavra de Deus é uma guerra, é uma luta. Porque o sono vem as distrações, você começa a ler das sono, você começa a abrir a boca, é assim. Então é normal, se isso acontece com você, não se preocupe, porque comigo também acontece. Comigo também acontece, eu começo a ler, começo a dar sono, eu faço que não, eu começo a repreender, sai em nome de Jesus, todo espírito maligno que está querendo lutar para que eu não venha me alimentar e conhecer a Deus, né? Só que você pode ver que é só lendo a Bíblia que não sono. E se você começa a assistir uma série na Netflix, você não sono. Porque é a carne, né? A carne, ela luta contra as coisas espirituais. Então não tem como. Então a gente tem que o quê? Se posicionar. E foi isso que Abraão fez. Passar dessas coisas, Deus sabia que ele estava posicionado. E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor Abraão em visão. Ele teve uma visão. Veio a palavra do Senhor Abraão em visão. E o que Deus fala para Abraão? Eu sou o teu escudo. Ou seja, eu sou a tua proteção. Eu que te protejo, eu te guardo. Então, o próprio Deus é o nosso escudo. Porque Ele sabe, irmãos, que quando se trata de batalha espiritual, se Deus não estiver conosco, nós não conseguimos vencer. Porque a luta é espiritual e Deus é espírito. Nosso adversário também é espírito. Então Ele está falando, olha, Abraão, eu conheço a sua limitação, eu conheço a sua luta, eu sou o teu escudo e também o teu grandíssimo galardão. Olha o que Deus está falando para Abraão. Isso aqui é muito glorioso. Deus está falando, olha, eu te protejo, eu te guardo, a gente já sabe disso. Só que Ele está falando, eu sou o teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus, Ele oferece a si mesmo, ó. O Todo-Poderoso tinha aqui, irmãos, nessa palavra, para oferecer a Abraão muitas coisas, mas nada se compara a Deus oferecer a sua própria presença. Eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua recompensa. Porque imagina, você lutar contra 4 reis, né? Guerra de 4 reis contra 5. Você entrar em batalha física, batalha espiritual. Chega um momento que você precisa do que, igreja? De um descanso, de um refrigério. E é nesse momento que Deus entra. É nesse momento que Deus age. É nesse momento que Ele se manifesta, que Ele fala, que Ele abre a boca, que Ele diz, olha, não temas, eu sou o teu escudo e eu mesmo te dou a minha presença. Eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a tua recompensa. Então isso trouxe o que? Abraão? Um ânimo. Só que Abraão, muito esperto, aproveitou a oportunidade, né, irmãos? Deus estava falando com ele. E aí ele falou, já que o Senhor é comigo, o Senhor é meu escudo, eu estou aqui, né, conjecturando, o Senhor é meu grandíssimo galardão. Então, Deus, só que é o seguinte, eu ainda não tenho filhos. Eu tenho tanta promessa, mas não tenho filhos. Eu tenho tanta promessa, mas não tenho para quem deixar. Eu tenho um mordomo lá em casa, lá, o Eliezer, alguém que nasceu dentro da minha casa, mas ele não é o meu filho. Eu tenho tanta promessa de herdar a terra, de herdar tanta coisa da parte do Senhor, mas eu não tenho para quem deixar. O que isso significa, irmãos? Que existia um desejo no coração de Abraão. E todos nós temos um desejo no nosso coração. Qual que é o desejo do teu coração nessa noite? Para que Deus cumpra com esse desejo. Para que a aliança, o pacto que Deus tem conosco venha a ser validado. Então Abraão tinha esse desejo no coração. Olha, eu não tenho filhos. Ele aproveita o momento para falar com Deus. Olha, o Senhor não me deu filho. Aí o que Deus faz, irmãos?
Deus coloca uma imagem na mente de Abraão. Isso é fé. Glória a Deus. Fé, firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que eu não posso ver. Só que Deus projetou uma imagem para que Abraão pudesse ver pela fé o que Deus iria fazer com ele. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não estou vendo, mas eu posso projetar. O que é uma imagem projetada? Ela não é sólida. Você pega o projetor, você liga ele na tomada, você põe numa parede branca e vai projetar a imagem. Você desligou o projetor, a imagem sumiu. Não é uma coisa sólida, mas é uma promessa. A promessa é isso. É aquilo que você precisa projetar na tua mente. Nós temos a mente é algo poderoso. Eu não preciso nem falar biblicamente, os cientistas já comprovam isso. Então, o que você tem projetado na sua mente? O que você tem desejado no teu coração? Porque se Deus está falando, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu me dou a você com a minha presença, então eu posso tudo com esse Deus. Então eu preciso projetar. Olha só, a palavra do Senhor vem a ele fala assim: este não será o seu herdeiro. Por quê? Quando a gente não está vendo nada, a gente dá um jeitinho de colocar alguma coisa no lugar daquilo que a gente não está vendo. Aí a gente pega e vê o que está mais próximo. Olha, o teu filho vai ter um bebê que nasceu lá dentro da minha casa. Lá. Ele pode ser meu herdeiro, um mordomo, um Eliezer. Deus falou: não, ele não será o teu herdeiro. O teu herdeiro sairá das tuas entranhas. Porque Deus faz a promessa e eu gero a promessa, aleluia. Deus, Ele manda a palavra de autoridade, a palavra que sai da boca de Deus, e eu gero a promessa. Então Deus está falando: olha, não é esse, o Eliezer não será o teu herdeiro. Para de colocar as coisas no lugar da promessa que Ele já te fez. Porque nós não precisamos ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. Eu não preciso dar um jeitinho. Eu vou dar uma mão para Deus. Vou ajudar a Deus a cumprir a promessa que Ele prometeu. Não. Deus vai fazer, igreja. Ele vai fazer. Então, Deus leva ele para fora e olha assim: olha agora para os céus e conta as estrelas. Vê se pode contar. Aqui foi a imagem projetada. Aqui foi na hora que Deus ligou o projetor. Eu imagino Deus mandando as estrelas se unirem. Você pode imaginar isso? Glória a Deus. Deus falando com cada estrela, que a Bíblia diz que Ele chama cada uma pelo nome, falando: olha, vem aqui, ó, chamando cada uma pelo nome. Eu não sei o nome das estrelas, filho. Mas vamos dizer, Ele falou para as 3 Marias, para a Dalva, para outra. Vem aqui na tenda de Abraão, aqui, ó, você vai se posicionar aqui, as estrelas, para que Abraão possa olhar a imagem que eu estou projetando e pela fé crer que eu sou um Deus de promessa. Deus pode tudo. Então eu acredito nisso, que Ele mandou as estrelas se unirem e ficarem ali na visão de Abraão, e Ele falou: olha, assim será a tua descendência. Você pode contá-las? Não tem como contar de tanta estrela. Ó, os cientistas dizem que existe mais estrela no céu do que grãos de areia na praia. E ó, que tem grão de areia, mas existe o maior número das estrelas do que o grão de areia. Para você ver como esse Deus é tremendo. Então ele olha para as estrelas, a Deus projeta a imagem e a Bíblia diz que ele creu. Aí que está a diferença, irmãos. Quando eu creio, o que é acreditado em mim? Justiça. O que é a palavra crer? Crer, quando ela a palavra crer, quando ela é traduzida no grego, significa entregar-se. Pronto. Crer é você se entregar. Se entregar à palavra, se entregar à promessa, se entregar aquilo que Ele falou que vai fazer. Você tem promessas de Deus. Você tem promessas
próspera, você tem promessa de uma vida abundante, você tem promessa de um casamento ajustado, você tem promessa de filhos abençoados, você tem promessa de um trabalho promissor, sim, você tem promessa de comer do melhor dessa terra. Essa é a promessa. Vida e vida com abundância. Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos. Jesus se fez maldito para que fôssemos benditos. Bendito serei na terra, bendito serei no campo, bendito serei por onde eu andar, bendito serei onde eu pisar a planta dos meus pés, bendito serei, aleluia. Você crê nessa promessa? Bendito serei. Então, Deus está falando aqui, olha, para Abraão. Então, quando ele creu, e creu ele no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Foi acreditado nele o quê? Deus falou, Deus vai cumprir. É a justiça. Porque tudo que ele fala, ele cumpre. Ele é justo. Ele não volta atrás. E aí ele fala, ele disse mais: eu sou o Senhor, eu te tirei de dos caldeus para dar-te a esta terra para herdá-la. Olha só. Primeiro Deus fez a promessa de que Abraão não teria apenas um filho, mas ele seria pai de nações. Né? Nós sabemos, nós somos a semente de Abraão, pai de nações. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu as tribos, as nações de Israel. Ele foi pai de nações e até hoje está dando continuidade a essa geração de Abraão. Só que Deus fez mais uma promessa: eu vou te dar a terra de Canaã para herdá-la. Quer dizer, a sua descendência vai herdá-la. E aí ele falou, e disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha, ele pede mais um sinal para Deus. Primeiro ele fala, não tenho filhos, Deus mostra, projeta a imagem, ele crê, ele recebe ali o crédito da justiça de Deus. Deus falou, Deus vai cumprir. Agora eu quero saber como que eu vou herdar a terra, porque ele era um peregrino. Ele não tinha, como diz a popular, ele não tinha nem lugar para buscar. Ele andava peregrino, entenda, como que eu vou herdar? Como que eu vou herdar? Aí Deus faz o que, igreja? O pacto. E olha que coisa tremenda isso daqui, irmãos. Que coisa gloriosa isso daqui. Por quê? Lá, era a tradição dos judeus, toda vez que eles iam firmar um pacto, eles matavam os animais, colocavam um de frente para o outro, e as duas partes do pacto, do acordo, passavam pelo meio dos animais. Isso simboliza o quê? Você mata os animais, coloca um de frente para o outro, ali é o que? O sacrifício. As duas partes do acordo passam pelo meio dos animais, simbolizando o quê? Que aquele que não cumprir a sua parte do acordo será como os animais mortos. Representa isso daí. Quem não cumprir a parte do acordo, o quê? Morre. Porque não era assim na antiga aliança, olho por olho e dente por dente. Então ele faz o pacto. Deus usa aquilo que era tradição, que era ritual deles, e Deus dá essa ordenança: pega a bezerra, pega a cabra, pega o carneiro e pega as duas aves. Só que ele só mata a bezerra, a cabra e o carneiro. As aves ele não mata, ele divide os animais no meio, bota um de frente para o outro, e agora as duas partes têm que passar para firmar o acordo. Mas ele está falando com quem, igreja? Ele está falando com Deus. A outra parte do acordo é Deus. E Deus é o que, irmãos? Deus é Espírito, não é? Ele ouve a voz de Deus, Deus fala com ele no Espírito. E agora, como que vai ser esse acordo? Só que existe também um grande detalhe aqui no meio. A Bíblia diz aqui, nós lemos, que as aves, ele não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, e Abraão as enxotava. Por que ele não partiu? Por que as aves ficaram soltas e desciam pelos cadáveres, e Abraão as enxotava? O que é as aves? Vou te falar o que é
das aves que o Espírito Santo me revelou, porque eu não entendi essa palavra na hora que eu falei, Deus, me explica isso daqui, Senhor. As aves, igreja, são os nossos pensamentos. Aleluia. Porque toda vez que Deus nos faz uma promessa, e Ele tem uma aliança, um pacto, em que Ele fala, eu vou fazer a minha parte, então você precisa fazer a sua parte. Mas Deus sabe que a gente é falho. Nesse meio tempo vem os pensamentos. Então, enquanto as aves estão pousando sobre os cadáveres, Abraão está enxotando. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Se vier pensamento negativo sobre a promessa que Deus tem na tua vida, sobre o pacto, sobre a aliança que Ele tem com você, porque Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa, você precisa enxotar, aleluia. Você tem que lançar para fora. Porque pensamento é algo que nos domina. Pensamento, igreja, é algo que nos direciona. Primeiro é o pensamento, aí a gente vai alimentando aquele pensamento. As aves é isso. Elas queriam o quê? Comer os cadáveres. Só que os cadáveres não podiam ser comidos por aves. Ele teria que ser queimado para o acordo ser firmado. Então ele enxotava. Enquanto o fogo não descia, enquanto Deus não passasse, enquanto Deus não se apresentasse, enquanto o acordo não firmasse, era necessário tirar, enxotar as aves. Então, enquanto Deus não faz na tua vida, nem na minha vida, eu preciso espantar os pensamentos contrários. Contrário à promessa. Pensamento me domina. Pensamento vira atitude, vira ação. Pensamento vira caráter. Tudo flui do pensamento. E olha como Abraão está focado. Ele está esperando Deus passar. Quem está esperando Deus passar? A Bíblia diz, irmãos, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esperar é uma virtude do crente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Existem situações que você não tem o que fazer. É esperar. Pronto. Eu tenho um pacto. Eu tenho uma aliança. Os animais já estão cortados. Os animais já estão um de frente para o outro. Eu já peguei o que o Senhor mandou pegar. Eu já fiz o que o Senhor mandou fazer. Os pensamentos estão vindo. Eu vou dar lugar? Não. Eu vou espantar. Aleluia. Eu vou tirar da frente. Eu vou tirar do caminho. Porque eu tenho um foco. E esse pacto, igreja, o que representa? Abraão representa a humanidade. E os animais mortos, cortados ao meio, representam Jesus, que foi moído no Calvário. E o que nós lemos aqui? Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Não foi assim que aconteceu quando Jesus falou: eis que é chegada a hora das trevas? Eis que é chegada a minha hora? Eis que é chegada a hora das trevas? Porque o Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento fala mais sobre Jesus do que sobre os próprios profetas. Então, o pacto que Deus está mostrando aqui com Abraão, Ele está falando: vai surgir uma nação, vai ser levantada uma geração que lá na frente, aleluia, vai se encontrar com a luz, uma geração que lá na frente vai se encontrar com o Messias, uma geração, Abraão, que vai nascer de você, que vai sair de você e que lá na frente vai provar, vai experimentar da salvação. Ele representa a humanidade, o holocausto representa Cristo. E ele fala: caiu grande espanto e grande escuridão. Nós vimos aqui, então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ele está falando que vai vir o tempo do cativeiro.
Vai vir um tempo que Deus vai colocar esse povo cativo, para que esse povo se dobre, para que esse povo se purifique, para que esse povo entenda o que Deus quer, para que esse povo também faça a sua parte da aliança. E ele diz: mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. É aquilo que foi falado na Santa Ceia, irmãos. Deus, ele complica para depois descomplicar. Deus, ele faz assim a gente passar pela porta estreita, para depois a gente venha gozar, igreja, de grande riqueza, de grande prosperidade. Primeiro eu preciso ter um encontro com Deus. Primeiro eu preciso passar pelo estreito com Deus. Primeiro eu preciso conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas sim de com Ele andar. Assim também foi com o servo Jó, não foi? Assim também ele provou, ele foi provado, ele provou da escassez, da doença, do abandono, da rejeição, do luto. Ele provou de todas essas coisas, mas porque ele creu, porque ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Deus vai provar a tua fé, mas também vai te dar vitória. É necessário fazer a prova da fé, porque Deus só responde fé. Aleluia. Eu preciso viver pela fé. E tu irás a teus pais em paz. Aí ele fala: em boa velhice será sepultado. Ele está falando como vai ser o fim de Abraão. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, o que ele está falando? Eu envio o inimigo, mas eu também, na hora certa, ai do inimigo. Eu acabo com o inimigo. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio do Eufrates. Quem passou pelas metades? Quem que é a tocha de fogo? Deus. Abraão passou pelas metades? Não. Deus passou. Sabe o que significa, irmãos? Está falando aqui da fidelidade de Deus. Deus não tem por quem jurar, então ele jura por ele mesmo. Aleluia. Deus não tem por quem prometer, então ele promete por ele mesmo. Deus, ele não pode prometer por nós, mas ele promete por ele mesmo. Deus não pode jurar por nós, mas ele jura por ele mesmo, porque ele é fiel para cumprir. É por isso que ele passa pelas metades, pelas duas metades, e consome aquele holocausto, ele consome aqueles animais, porque Deus está dizendo: Abraão, mesmo que você não cumpra a tua parte do pacto, eu cumpro a minha parte. E foi o que ele fez. Ele deu filho a Abraão, ele prosperou a geração de Abraão. Abraão teve um filho na velhice, com Sara, que foi o Isaac. A geração veio até Jesus, e ele cumpriu a sua parte. Ele também enviou Jesus, aleluia, que é o nosso Salvador, que é o teu e o meu Salvador. Então, o que eu preciso entender, igreja? Muitas vezes eu sofro em vão. Muitas vezes eu me desespero em vão. Porque o que a Bíblia diz? Aquele que não poupou. Vamos ler Romanos 8? Olha para isso, para a gente encerrar. Quero que você pegue essa palavra e crave ela, pregue ela dentro do teu coração. Porque o que está fazendo a gente sofrer é a mente, não é a circunstância, é a mente. Olha o que ele diz em Romanos 8, 32, 31. Romanos 8, 31. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Esse aqui é o que? O cântico da vitória. Ele não poupou o seu próprio Filho. Como que um Deus que não poupou o seu próprio Filho não nos dará também com Jesus tudo aquilo que a gente precisa? Mas por que eu ainda não alcancei a promessa? Por que eu ainda não estou vivendo o que Ele me prometeu? Porque eu não respondo com fé. Eu respondo com murmuração, eu respondo com dúvida, eu respondo com incredulidade, eu deixo as aves se aproximarem, eu não enxoto as aves, eu deixo as aves vir para comer o cadáver, para comer ali, irmãos, o objeto ali, o elemento do pacto, da aliança. Eu deixo os pensamentos minarem a palavra que foi pregada, a palavra que é viva e eficaz. Então não é porque Deus se esqueceu de nós, não é porque Deus mentiu, igreja, mas é porque eu ainda não me alinhei como Abraão semeou. A Bíblia diz que ele creu no Senhor quando ele viu o projeto das estrelas e ele obedeceu quando Deus lhe deu a ordem. Então eu não estou vivendo, mas será que eu estou obedecendo? Eu não estou vivendo, mas será que eu estou crendo? Eu não estou vivendo, mas será que eu estou fazendo a minha parte? Deus é misericordioso. Ele enviou Jesus para nos salvar, pronto. Ele deu Jesus, então com Jesus Ele vai me dar todas as coisas. Ele não poupou o seu próprio Filho. É isso que Ele está querendo dizer no pacto. Olha, eu juro por mim mesmo, eu prometo por mim mesmo e eu cumpro com a minha palavra. O que Ele falou para Jeremias? Jeremias, o que você vê? Jeremias fala hoje uma vara de amendoeira. Você acha bem? Que você viu, que eu cumpro com a minha palavra. Qual que é o símbolo da vara de amendoeira? Essa vara, essa planta, ela dá rápido, ela cresce rápido. Então ele está falando, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então Deus está falando, se você crer, se você confiar, se você acreditar, se você responder com fé, vai acontecer rapidamente. Jeremias, o que você vê? Olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Olha, você disse bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, por que a vara de amendoeira? A amendoeira, ela cresce rápido, ela acontece rápido. Então, ele está falando, o que você está vendo é o que eu vou fazer na tua história. Mas o que você está vendo? Você está vendo a vara de amendoeira? Ou você está vendo um abismo na tua frente? O que você está vendo? Você está vendo a promessa? Você está vendo a vara de amendoeira? Você está vendo Jesus que já fez tudo? Ou você está vendo um grande muro, uma grande barreira na tua frente? Ou você está vendo os obstáculos? É o que você está vendo. É o que está, o pensamento, a mente, é aquilo que você projeta. Projetou, vai acontecer, igreja. Aleluia. Ele é o dono de tudo, Ele manda nas estrelas, Ele chama as estrelas pelo nome. Ele entregou Jesus, não poupou o seu Filho, aleluia. Então está na hora do crente avançar. Está na hora desta igreja avançar. Está na hora dessa igreja viver o melhor da terra. E quando eu falo de melhor da terra, não é só de prosperidade terrena, não. Eu falo em todas as áreas. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então não adianta falar, eu sou mais que vencedor, e minha vida está toda desalinhada. Eu estou desalinhada da promessa, eu estou desalinhado daquilo que eu tenho convicção, que eu tenho fé. Eu posso até dizer, não, mas eu tenho fé. Mas fé, irmãos, é atitude, é foco, é força. Aleluia. É você se estabelecer
Deus, se você se alinhar com Deus, como Abraão se alinhou, você vai viver todas as promessas. Aleluia. Você precisa entender isso. Então, o que você deseja? Qual o desejo do teu coração? O que você deseja que aconteça na tua vida? É uma restauração? É uma vitória financeira? É uma restituição? Deus restitui tudo aquilo que eu perdi. Eu quero restituição de todas as coisas que me foram arrancadas. Senhor, eu quero isso, eu quero isso. Você pode pedir. Se for da vontade dele, se for no projeto dele, vai acontecer. Aleluia. Mas se não for, ele não vai te dar. Porque às vezes a Bíblia diz que ele é pai. Às vezes eu estou pedindo o quê? Estou pedindo pedra achando que é pão. Ele vai me dar pedra, ele vai me dar pão para comer. Às vezes eu estou pedindo água achando que é pão, mas eu estou pedindo pedra. Entendeu? E ele não vai dar aquilo que vai atrapalhar a tua cabeça se você estiver alinhado com Deus. Então creia que a parte dele no pacto ele já cumpriu, ele já fez. Ele passou pelas metades ali. Ele passou com o fogo na tua presença. Aleluia. Para queimar aquilo. As aves foram enxotadas. É isso que você precisa fazer nessa noite. Tira os pensamentos negativos da tua mente. Porque pensamento gera atitude, atitude gera caráter. Aleluia. Pensamento gera atitude, atitude gera caráter. Caráter deformado perece, pode até ser abençoado, mas não vai viver a totalidade da promessa. Aleluia. Deus quer te dar essa vida plena e abundante. Então creia na palavra. Por quê? Porque Ele disse: eu velo pela minha palavra para a cumprir. Aleluia. Ele vela pela sua palavra. Amém? Vamos colocar em pé. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que você creia nessa palavra, igreja. Que você tenha uma intimidade profunda com Deus da palavra. Que você creia, aleluia, que Ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus de juramento. Aleluia. E Ele não está indiferente à tua situação. Ele não está indiferente àquilo que você está vivendo. Não, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está vivendo. Ele contempla a tua alegria e Ele também sofre com o teu sofrimento. Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus sofredor. Mas esse é o lado da mudança. Aleluia. E para ter mudança, precisa ter uma atitude de mudança. Para ter mudança, eu preciso ter uma atitude de fé. Para ter mudança, eu preciso começar a mudar. Mudar os hábitos, mudar o pensamento. Mudar, aleluia. Mudar de direção. Mudar de foco. Glória a Deus. Creia que a bênção vai vir, a tua vitória já está nas tuas mãos. Amém? Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por este culto glorioso, Senhor. Pai, eu não sei o que a tua igreja precisa, eu não sei o que a tua igreja veio buscar, mas tu sabes, Senhor. É o Senhor que sonda o coração, esquadrinha o pensamento, é o Senhor que conhece o oculto, profundo e o escondido da tua igreja, dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que a tua palavra se cumpra, Senhor, para que o Senhor venha sondar os corações, que o Senhor venha esquadrinhar os pensamentos do teu povo, Senhor, da tua igreja, Pai, que a tua igreja venha se alinhar com o propósito, Senhor, que a tua igreja venha entrar, Senhor, se entregar e crer no propósito que o Senhor tem para a vida deles nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço nessa noite, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a nos manter firmes, a ser confiantes. Senhor, derrama sobre nós o dom da fé. Senhor, vai tirando o desânimo, a tristeza da alma, a desmotivação, Pai, a falta de esperança, Senhor. E quando vier o dia mau, Senhor, quando vier, Senhor, a luta, quando vier o dia difícil, nós estejamos, Senhor, fincados
se cumpra sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, leva o teu povo em paz e segurança e dê uma semana abençoada aos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Creia, igreja, em nome de Jesus, que se você está na vontade de Deus, e sempre na vontade de Deus, você pode requerer. Assim como Abraão falou, eu não tenho filhos ainda. Aquilo que você não tem, coloque diante da mão do Senhor, que aquilo que não existe vai passar a existir para a glória de Deus. Amém? Eu vejo o contrato sendo assinado. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui esperando algum tipo de contrato. E o Senhor me mostra essa visão. Eu vejo o papel sendo assinado de ambas as partes. Eu vejo um acordo sendo feito, aleluia, de contrato sendo assinado, 2 vias de contrato. Então, se tem alguém esperando por essa promessa, creia, aleluia, apenas creia, mesmo na sua impossibilidade, mesmo naquilo que é improvável, aleluia, o Senhor vai dar vitória, amém? E o nome dele vai ser glorificado. Quem crê? Aleluia, Jesus, amém? Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com essa igreja, não só hoje, mas por toda a eternidade. E todos digam amém.